noite, família carismática. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao RCC BH Informa. Estamos aqui hoje em família, né? Reunidos aqui com as irmãs do Ministério de Formação. Hoje o programa é um bate-papo solto, uma partilha bem dinâmica, descontraída. E você já conhece, mas como é de praxe, eu vou deixar que ela se apresente. É com você, minha irmã. Boa noite. Eu sou Joaquina de Souza, Ministério de Formação. Moro em Vespasiano, paróquia Nossa Senhora de Lourdes, o grupo de oração São Francisco de Assis. Boa noite, eu sou a Poliana, sou do Ministério de Formação e participo, sou serva do grupo de oração Poder do Alto, lá no Senhor do Bom Jesus. Eu sou Douglas, também Ministério de Formação, participo no grupo de oração Espírito Santificador, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, comunidade São José. Hoje nós vamos falar no programa RCC BH Informa, sobre o processo formativo, uma partilha sobre o processo formativo. E antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração inicial, para que o Senhor possa vir nos abençoar, nos derramar sobre nós o teu Espírito, para que a gente possa fazer um momento agradável e enriquecedor para toda a família carismática. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós queremos consagrar Nossa Senhora a esse momento, esse programa, pedir que ela interceda por nós, que ela cuide de todo esse estúdio, de toda a programação que será apresentada, dos equipamentos, abençoe também a vida do Carlos, a vida de cada um de vocês que nos acompanham, de toda a família carismática nessa noite, que a intercessão de Nossa Senhora possa chegar até você, te alcançar com amor de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, ao RCC BH Informa. Hoje falaremos sobre o processo formativo. Quem está com saudade aí do processo formativo, digita aí no chat aí. Quantos de nós experimentamos nossos encontros presenciais? E eu já aviso para vocês, em breve estaremos retornando aí com todas as nossas formações, se Deus quiser, com essa vacinação chegando aí, que já está acontecendo, em breve estaremos nos encontrando. Não temos data prevista, mas a expectativa é muito grande. Já digita no chat aí quem está com saudade dos encontros presenciais. E o processo formativo é importantíssimo. A formação em si é importante, né, Ju? Muito importante, Douglas. A gente, fazendo um comparativo, muitas pessoas têm medo da formação, porque acha que ao formar vai perder a unção, vai perder a naturalidade de orar, de conduzir, mas na realidade não é assim. Quando a gente olha para a formação acadêmica, a gente vai percebendo que quanto mais a pessoa estuda, mais ela fica livre, mais a mente se abre, mais o conhecimento chega e a pessoa tem mais facilidade de exercer sua atividade. Com conhecimento, a gente exerce com mais eficiência. E na catequese, quando a gente fala na formação dentro da renovação, a gente vai observando que quanto mais a gente conhece a renovação, a igreja, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente ama. Porque não tem como amar se não conhecer.
E quanto mais a gente conhece o processo formativo, a gente serve melhor. A gente tem uma abertura de mente maior, um conhecimento maior, e a gente não fica como aquela árvore que vai a sabor do vento. Para onde o vento joga, a árvore vai. A gente tem uma certeza de que aquilo que nós fazemos é a vontade de Deus e isso prevalece. E a Jo falando esse comparativo, né, da formação acadêmica, o processo formativo é um caminho de experiência e também de amadurecimento, né? Quanto é bom a gente experimentar e amadurecer, como a Jo falou. O amadurecimento ele nos gera um crescimento espiritual, né? Você que participa no grupo de oração, procure mesmo passar por esse caminho, né? Quantos de nós já temos muito tempo de caminhada e às vezes nos prendemos mesmo, a Jo falou bem, nos reservamos de passar por uma nova reciclagem, a gente assim pode dizer, um novo reavivamento, amadurecimento. O processo formativo é importante na vida da renovação carismática. Eu conheço várias pessoas, Douglas, inclusive pessoas que passaram junto comigo pelo Ministério de Formação, na formação básica, e que não tinha o ensino acadêmico, e que logo depois da formação básica ingressaram na escola. E quantos eu conheço, pelo menos uns 4 ou 5, que hoje são diáconos, que passaram pela formação básica e que surgiu o desejo de fazer uma faculdade, hoje são diáconos permanentes. Isso é muito importante, porque o conhecimento, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. Isso é muito lindo. E algo que é importante salientar, que todos podem participar do processo, né? Você que está chegando agora, começou a sua primeira experiência dentro do grupo de oração, mas você também que já serve, já é ministeriado, já é uma liderança constituída, você também é essencial que você participe, né? Porque, como foi falado no início, os frutos que surgem do processo formativo, né, é gratificante. Os frutos são para a igreja, né? Vai além da renovação carismática, né? Quantas pessoas se descobrem em uma vida vocacional, né? Seminaristas, né? Comunidades, mas também na própria essência da renovação carismática, que é servir no grupo de oração. Então você é convidado a fazer esse caminho, a desejar, a mesmo quebrar os paradigmas, né? Não tem uma faixa etária também, né, Ju? O processo formativo ele é amplo, né? A pessoa pode participar, sendo já ancião, sendo jovem ali, um desejo de participar, né? Sim. Tem até um testemunho, eu coloco aqui a Ana, lá da Forania Nossa Senhora da Piedade, que ela começou a fazer o processo módulo básico, não continuou. Depois ela voltou e concluiu o módulo básico. E no testemunho ela fala como que foi importante ela formar no módulo básico. Porque, às vezes, a pessoa não conseguiu estudar de forma acadêmica para o conhecimento civil, mas quando ela recebe o diploma na formação básica da renovação, aquilo cria nela um desejo intenso de um sonho realizado mesmo, né? Então, quando a gente olha para a formação não é só na parte espiritual, mas é na parte emocional, na parte física, tudo, engloba tudo. A formação ela é para o homem todo e para todo homem, né? Na realidade é assim. Nós vamos falar agora das etapas do processo formativo, né? Sabemos bem que ele tem 2 etapas, a fase querigmática, que é a primeira, e a fase catequética, né, Poli? Sim, ressaltando aí, né, a fase querigmática, em que abrange seminário de vida, né, do Espírito Santo, experiência de oração, aprofundamento de dons. É muito importante sabermos que esses encontros eles devem ser feitos fora da reunião do grupo de oração.
Eles não podem ser, né, dentro do grupo. Por quê? Porque tem todo um processo, a forma com que ele é ministrado é diferente do grupo de oração, né? Então, nós precisamos nos entender muito bem. Mas antigamente acontecia. Sim, antigamente acontecia, né? O primeiro seminário em que eu participei foi dentro do grupo de oração, dentro, né, do dia da reunião. Mas é muito importante ressaltarmos que, né, nós temos essa orientação do nacional e nós aqui em obediência, né, como Arquidiocese de Belo Horizonte, nós estamos trabalhando isso desta forma, fora do grupo de oração, mesmo porque tudo que se é trabalhado, né, não é o momento apropriado do grupo de oração. Então, irmãos, as etapas são diferentes, né, que acontecem nessa fase querigmática, né? A experiência de oração, o seminário de vida no Espírito, o aprofundamento de dons tem dinâmicas diferentes da reunião de oração, que é um encontro, né, rotineiro, um hospital de campanha, é um local onde as pessoas, né, vão semanalmente e às vezes isso acontece, né, de falhar uma semana ou outra. Na experiência, né, da fase querigmática, exige-se ali um comprometimento, as pessoas elas estão determinadas a participar, a dinâmica é outra, a proposta é outra, e por isso a importância de fazer mesmo os encontros conforme a orientação da renovação. Douglas, mas eu gostaria de fazer, né, o seminário no dia do meu grupo. E aí a gente entende, né, que é trabalhoso, a gente entende que é dificuldade de mais um dia na semana para servir, é difícil, né? A demanda é muito, a gente tem muitos compromissos, mas quando a gente consegue realizar a proposta, a gente vê os frutos. E a gente percebe o quanto valeu a pena cada sacrifício, cada, né, esforço, além daquele que a gente já está acostumado, que é a semana, né, da reunião de oração, né, Pô? E são muitos dias, né, principalmente na reunião, no seminário de vida no Espírito, né? Sim, no seminário, né, de vida no Espírito Santo, ele ocorre em 10 encontros. E esses 10 encontros, eles são sequenciais. Né? Então, entende-se que tem todo um pastoreio, tem todo um material, né? tem toda uma didática ali, os assuntos que são abordados, né? São sequenciais, logo que se eu perco uma semana, eu posso estar comprometendo, né, a minha próxima semana, até mesmo pelos temas, pelo que se é trabalhado. E o interessante também é que cada processo, cada etapa desse processo, a gente vai enfrentando dificuldades. Tanto o servo que está ali à frente, conduzindo, organizando, quanto as pessoas que participam desses eventos. Não significa que a gente não vai ter dificuldade para realizar. Mas o mais interessante é que quanto mais difícil, mais a gente tem alegria da vitória. Quando encerra, eu vejo no seminário de vida, a gente começa de um jeito. Você pode fazer quantos seminários for na sua vida. Cada seminário vai ser diferente. Cada vez Deus vai falar diferente para você. Cada vez você vai ser curado de uma forma diferente. E o crescimento se dá aí. Porque no seminário é um profundo encontro com o Senhor. A pessoa é transformada a partir do seminário de vida no Espírito. Ninguém consegue passar pelo seminário e sair da mesma forma. A não ser que foi lá só visitar. Mas se a pessoa se entregar verdadeiramente, ela nunca vai sair. Pode participar o quanto for, mas ela sempre vai sair diferente. Costumo dizer que o seminário de vida no Espírito Santo são doses cavalares da ação do poder do Espírito. Ou seja, cada semana, quando a Poli disse, é uma dose que você recebe ali, é mais uma etapa que você se prepara para o grande momento, né? Esse grande encontro com Deus. Quando você chega no final, né, do seminário de vida, você está ali com uma experiência marcante, como a Jo falou. A sua vida modifica. É marcante, único e pessoal.
Por isso é importante a sequência do início ao fim e de ser fora do grupo de oração, que a gente chama carinhosamente, né, de reunião de oração. E é interessante a pessoa também, ela entrar de corpo e alma, Douglas. Porque se a pessoa vai ali no seminário, mas tem um processo ali, a semana toda tem uma palavra para ser meditada, para ser retirado ali, o que Deus quer falar para a vida daquela pessoa. Se ela chega em casa, não faz o para casa, a gente fala assim carinhosamente, se ela chega em casa, não faz o para casa, ela não cresce tanto quanto a pessoa que fez. Sim, porque ela não se permite, né? Ela não se permite. E o que eu gosto tanto no seminário fora do grupo de oração é a troca de experiência. Porque ali, naquela organização do seminário, vai surgir novos servos, vai surgir novas pessoas que vão estar ingressando, não só dentro da renovação, mas dentro da igreja, da própria igreja. E vai ser uma experiência maravilhosa. Eu convido, assim, você que não experimentou, faça o seminário. Tenha curiosidade de fazer um seminário de vida no Espírito. Você que é coordenador de grupo de oração, meu irmão, esse encontro é você que pode proporcionar para o público, né, do assembleia do grupo de oração, pode ser a nível paroquial também, mas é importante, né, você como coordenador assumir para você, para o núcleo, nessa essa vontade, esse desejo, porque parte o desejo do grupo de oração, né? Não é a arquidiocese que proporciona, não é a região. Pode acontecer também de acontecer esses encontros em grande proporção, mas, né, de forma frutífera, ele acontece dentro da proposta, da visão do coordenador. O coordenador tem o desejo junto com o núcleo e organiza. E, claro, ele tendo dificuldades, ele chama ali, né, a forania, né, chama o núcleo forano para ajudar a ministrar, mas parte do grupo de oração o desejo de realizar o seminário. E como a gente está falando aqui, é uma experiência de transformação de vida. Novos servos surgem a partir dessa experiência do seminário de vida. Mas, é claro, é o primeiro passo. Tem ainda a segunda parte, na fase querigmática, que é a experiência de oração. As ordens do fator não altera se é o seminário de vida primeiro ou se é a experiência de oração. Mas, né, a gente falou do seminário de vida, agora a gente fala da experiência de oração, que é uma dose impactante. O seminário é cavalar, é sequencial, a experiência de oração é uma dose única que a pessoa recebe de Deus, da unção, aquele encontro pessoal que ela viveu de forma cavalar, semanal. No final de semana da experiência de oração vem todo esse mover à tona em um final de semana. As pregações são ainda mais intensas, são mais querigmáticas, né, Jô? A gente costuma dizer que a pregação na experiência de oração, ela te leva mesmo a ter uma experiência profética mesmo, porque não são mais 9 semanas, mas é um final de semana. Então, cada pregação, e ela tem uma mesma sequência, mas ela te leva a, mais uma vez, experimentar tudo aquilo que você viveu naquelas 10 semanas em um final de semana. É uma sequência, né? Sim, e ressaltando também que quando, né, se vive essa experiência de oração, o seu coração, o seu terreno já foi preparado antes, naquelas 10 semanas. Né? Então, assim, tem todo esse percurso, né, de como chegou até ali. Então, quando você entra para uma experiência de oração, que você, né, se permite viver no final de semana essa experiência, o seu coração já foi semeado ali, ele já foi preparado para receber essa experiência. E me vem à mente que lá em Duquesne, em 67, quando aqueles jovens fizeram essa primeira experiência de renovação, foi num retiro fechado. Foi um momento em que houve uma confraternização, houve um desejo, um desprendimento daquelas pessoas para estarem ali reunidas, e eles se deixaram
deixou tudo do lado de fora. E a experiência de oração nos faz esse convite a deixar a nossa casa, a nossa família, os nossos afazeres, para estar ali disponíveis somente para o Senhor. O que importa na experiência de oração é ter um encontro pessoal com Jesus naquele final de semana. Por isso que é muito importante, desde quando a gente toma a decisão de fazer a experiência de oração, quando a gente já vai organizando a mala, o que fazer, a Bíblia que a gente coloca, o caderno que coloca, a caneta, o terço, tudo isso vai compondo uma necessidade que nós sentimos desse encontro pessoal. E quando a gente está ali, sem barulho externo, todo mundo ali junto, vivendo o mesmo clima, a mesma espiritualidade, favorece para que a graça de Deus aconteça. E isso é muito bonito. Eu percebo assim que é um beijo do Espírito Santo em nós. Então, é preciso que a gente se permita experimentar essa graça que Deus está disposto a dar. Então, nós precisamos desejar esse encontro. E quando a gente deseja, não tem nada que impede. Não tem nada que impede, porque o próprio Deus já nos deseja. O próprio Senhor é que nos atrai para esse retiro. É aquele subir no monte. Lembra da transfiguração de Jesus, quando ele sobe com os apóstolos? Então, quando a gente sai para um retiro, quando a gente vai para uma experiência de oração, seja qual retiro for, a gente está subindo ao Monte Tabor para ali ter uma experiência com o Senhor. Estamos indo ao encontro, né? Estamos indo ao encontro do amado. Não é de qualquer pessoa, sim, é do amado. Então, ali a gente se despoja, não está perto da família para um incomodar o outro, a gente está disponível para aquele que nós amamos e aquele que nós sabemos que nos ama. Isso é o lindo da experiência de oração. É voltar ao primeiro amor, né? A experiência de oração, me permite até uma correção, né? Na experiência de oração, de fato, a pessoa volta a experimentar aquele primeiro encontro pessoal com Deus. Se ela não tinha vivenciado ali, ela consegue experimentar uma forma única esse amor de Deus, esse encontro. E a correção seria, se me permitem, no seminário de vida é uma dose homeopática, né, Jô? Uma dose homeopática, ou seja, gota a gota, semana a semana, você tem essa experiência. Cada semana você cria uma expectativa para a próxima. O que o Senhor tem para mim? O que Deus vai me falar? O que Deus tem preparado? Na experiência de oração, essa dose é impactante, ela é cavalar. E aí você, uma vez feita essa experiência, a sua vida, sim, também transforma-se, muda-se. É um processo de decisão na experiência de oração. Muitas pessoas que fazem experiência de oração, elas tomam decisões ali para a vida, né? De voltar, né, ao caminho do Senhor, sim, para a comunidade, para o ministério. Se não tem ministério, começou agora, ela toma a decisão de permanecer nessa busca, nessa identidade do movimento. Toma a decisão definitiva de romper com o pecado. Toma a decisão definitiva de converter dia a dia. Toma o conhecimento do que é conversão, né? Desse encontro pessoal com o Senhor que modifica toda a nossa história. Eu tenho certeza que cada um que passou pelo seminário, ele teve um encontro tão impactante com o Senhor. Na experiência de oração foi confirmado, aquele que viveu o seminário é confirmado com mais insistência na experiência de oração. Eu tenho tanta certeza que ninguém conseguiu voltar mais a ser a pessoa que era antes. Aqueles que eram tímidos foram curados, aqueles que eram depressivos foram curados. O Senhor faz algo maravilhoso na vida daquele que entra para o seminário e para a experiência de oração.
feito um trabalho com muito carinho. É uma dedicação impressionante. E por isso precisa se respeitar essa orientação de ser fora da reunião de oração, porque existe um preparo de quem está organizando o processo formativo nessa fase querigmática que nós estamos falando, né? Tem todo um contexto de lembrancinhas, o pastoreio, o acolhido, o cuidado ali com quem vai estar no dia, né? Uma preparação, uma experiência de oração do local que vai ser feito, a alimentação ali, um lugar aconchegante, as pessoas bem animadas. Tem uma mística diferente na experiência de oração que ajuda ainda mais a contribuir para a sua experiência com Deus. Por isso a gente zela mesmo em pedir, façam essa experiência. E se você deseja, também continue proporcionando isso para os outros no formato que se pede, né? No formato que se pede. E a gente conclui a fase querigmática com o aprofundamento de dons. E aí já é um passo muito mais importante, né, Ju? Sim. O aprofundamento de dons, ele é muito necessário. Porque quando a gente começa... eu sinto assim, o seminário é como aquela criança que começa a engatinhar. Quando vai para o grupo de oração, é a criança que acabou de nascer, independente da idade que tenha. A criança que nasceu. Quando vai para o seminário, ela começa a engatinhar. Quando ela vai para a experiência de dons, ela começa a dar os primeiros passos. Mas quando ela vai para a experiência de dons, ela já está naquela fase de 7, 8 anos que já começa a ter as suas decisões próprias. Então, o aprofundamento de dons, ele é muito importante para nós conhecermos o que nós estamos fazendo. Se a gente não passa por esse aprofundamento de dons, a gente não vai entender a importância de cada um deles. E a importância de perceber que no aprofundamento de dons, Deus faz comunidade. Porque nem sempre eu tenho todos os dons, mas eu preciso do outro irmão que tem o outro dom que é necessário para o grupo de oração. Olha que beleza que é. Ninguém consegue viver sozinho. Nós não somos uma ilha, né? Um vai complementando o outro, né? Um vai complementando o outro. O aprofundamento de dons também a gente de conhecer por causa de que nos é apresentado, mas também a gente experimenta as ferramentas que a gente exercita na nossa vida, na caminhada, né? Na renovação carismática, né? É ali que a gente tem o conhecimento dos dons a cada um que nos é apresentado, e a gente é levado a fazer a experiência. Além da gente conhecer como usá-los, a gente faz aquele encontro, aquele momento que a gente chama de oficina mesmo, na prática, né? Dentro do aprofundamento de dons. E aí é muito edificante quando você descobre um dom, quando você recebe um dom, né? E é propício que nesses encontros a pessoa ela sinta mesmo de forma física também a manifestação de Deus, né? Porque os dons espirituais, né? Os dons efusos, eles se manifestam ali naquele encontro, naquela mística do encontro que é aprofundamento de dons, de uma forma sobrenatural, né? Eu digo que o aprofundamento de dons, você recebe ferramentas de Deus para você exercitar no grupo, na renovação carismática católica. E o aprofundamento de dons, ele não é limitado, né, irmãos? Assim, aquelas pessoas que participaram do seminário de vida, elas são conduzidas à experiência de oração, e é esse mesmo público que a gente espera que esteja no aprofundamento, ou seja, é uma sequência, né, irmãos? Por isso é importante mesmo o zelo com cada etapa do processo formativo, para quando chegar no aprofundamento de dons, a pessoa, como a Poli bem disse, ela já fez um caminho e ela já está ali desejosa, já está ansiosa em querer experimentar esse novo passo. E aí onde ela conhece e experimenta os dons, né, Ju? E passando por esse processo, seminário, experiência de oração, aprofundamento de dons,
a gente vai perceber que vai crescendo o desejo cada vez mais da pessoa ser melhor. E conhecer os dons é uma graça tão grande, tão tremenda, que um impulsiona o outro. Um impulsiona o outro. Quando a gente começa a orar em línguas, a pessoa ainda não tem a prática da oração em línguas, ela começa a ouvir outra pessoa orando, e ali ela vai também se desenvolvendo. Eu quero dar o meu testemunho, porque essa graça eu recebi quando eu fiz um retiro lá em casa, sozinha, num retiro de carnaval, onde eu fechei a casa toda, e, na época, eu não sabia que precisava contemplar o terço. Eu rezava o terço de manhã, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às 6 horas da noite. E, nesse tempo, eu fiquei fechada dentro de casa, não me alimentava, porque o desejo era fazer um retiro de carnaval. Eu comecei no sábado, domingo, segunda, terça. Na terça-feira, às 3 horas da tarde, eu lembro que eu estava de joelho rezando o terço com a vela acesa. Eu acendia a vela no chão, ajoelhava e ali rezava o terço, Pai Nosso e Ave Maria. Não sabia mais nada. E nessas 3 horas, eu sei que veio uma força tão sobrenatural sobre mim que eu caí para trás. E aí eu comecei canta, e eu não sabia o que era. Eu fiquei muito assustada. Eu falei assim, gente, eu estou ficando doida, porque quando a gente repousa, a gente não perde a consciência. A gente percebe tudo que está ali à nossa volta. Eu percebi, eu sentia, não sei, que eu fiquei mais ou menos uma meia hora ali, deitada de costa, e orando dessa forma. Não sabia o que era. E eu lembro que, nessa época, um jovenzinho, ele tinha uns 10 anos na época, ele chegou na janela debaixo do meu apartamento, do quarto onde eu estava, e ele começou, aleluia, aleluia, aleluia. E à medida que ele ia cantando aleluia, eu ia levantando. A minha experiência com o Espírito Santo foi fora do grupo de oração. Aí logo depois começou um seminário, logo depois foi me apresentado os dons, aí foi que eu entendi que isso era oração em línguas. Então, quando Deus quer, meus irmãos, quando Deus quer, Ele arruma jeito. E quando a gente se abre ao jeito que Deus dá para nos encontrar, a gente começa a amá-lo mais, com mais intensidade, com mais verdade. E quando eu amo, quando eu conheço, eu quero que o outro também experimente. Então, quando a gente experimenta os dons, no aprofundamento de dons, a gente sabe que o dom não é para nós. A gente toma conhecimento que o dom não é para nós, é para o outro. E que à medida que eu coloco o dom a serviço do outro, eu vou crescendo também. Isso é muito lindo, porque a gente não nasceu para viver sozinho. A gente nasceu para viver em comunidade. Como a Jo bem disse, né, os dons são para o outro, né? A gente falou antes que os dons são as ferramentas. A gente não usa uma ferramenta só para nos beneficiar. A ferramenta é para o outro, para ajudar o outro naquilo que é necessidade, né? E abrindo a fase catequética, vamos falar daquilo que é próprio nosso, né? Característico nosso, que é o módulo básico de formação. A gente costuma dizer que é a fase do amadurecimento. A Jo trouxe todo um caminho de vida, né? Quando a pessoa começa ali a experimentar o amor de Deus e depois começa, né, a engatinhar ali, rastejar, depois já começa a tomar as decisões no aprofundamento de dons. Na fase catequética, a gente costuma dizer que a pessoa está no amadurecimento. É a fase mais importante no processo formativo, no sentido da caminhada da pessoa. Ali ela se descobre, né? Ela
aprende, no sentido da palavra aprender, ela vivencia várias oportunidades de assuntos como formação humana, conhecimento da igreja, sobre a própria renovação carismática e também do próprio movimento em si, porque na apostila Carisma a gente vai falar também dos dons. Sim. Então, faz um compilado da fase catequética, abrangindo a formação humana, e a gente diz que ali a pessoa está num estado excepcional. Ela conhece, ama, e ali ela aprofunda, né, no movimento e na igreja. A gente é suspeito para falar do módulo básico, né? Mas é a fase mais importante, a gente pode assim dizer, né, Ju? Sim. O módulo básico, eu penso que é a menina dos olhos. Dentro da igreja, são vários movimentos e pastorais, mas muito pouco tem esse processo sequenciado de formação de catequese. Então, quando a pessoa passa pelo módulo básico, eu penso que a igreja tem um grande ganho em qualidade de serviço da pessoa. Porque, primeiro, ela passou por uma experiência pessoal com o Senhor, e segundo, porque ela adquiriu conhecimento dela própria na formação humana. Ela vai entender o processo que se passa com ela. Ela vai entender o movimento, que são as 3 primeiras apostilas, que é a identidade, carisma e grupo de oração. A gente vai entender dentro desse processo. E depois vai para a parte mais específica, né? Que é ensinar a orar, que é preciso ser santo, que é preciso conhecer a igreja que a gente participa, que dentro da igreja tem uma parte que se chama doutrina social, que é o atendimento das pessoas, do próximo. Então, esse desejo vai brotando dentro do nosso coração e a pessoa vai formando não só intelectualmente, mas emocionalmente e fisicamente, porque há um processo de mudança. Sim, e entendendo, né, que passando por todo esse processo, quando chegamos lá, né, no primeiro identidade, que nós vamos entender o que de fato é, né, a renovação carismática católica, em qual contexto em que estamos inseridos, aonde, né, atuamos, trabalhamos, né? Então, isso nos faz servos melhores, até mesmo para podermos distinguir a qual ministério servir, porque muitos estão aí, né, têm desejo de ser servos, ou dentro dessa fase querigmática começa-se, né, essa vontade, esse desejo de ser servo, mas ainda não conhece qual é o ministério servir. E dentro, né, de todo esse processo formativo, vai se entendendo, né, onde passamos, aonde atuamos, né, vai conhecendo um pouco dos outros ministérios também, porque abrangemos, né, de uma forma geral, e fora essa formação humana que está inserida nessas 11 apostilas, que é um cuidado muito especial do Senhor para conosco dentro do processo formativo. E é importante a gente falar do módulo básico de formação, porque ele traz um sentido na vida de quem participa no processo como um todo e chega no módulo básico com um desejo mesmo de amadurecimento. A Poli pode bem dizer isso, né, Poli? Da importância do processo formativo, em especial do módulo básico, o sentido que ele trouxe na sua vida, na sua caminhada dentro do movimento, não é verdade? Dentro do módulo básico, né, quando eu fiz, ali que eu fui conhecer o que era a renovação carismática católica, eu fui conhecer todo o processo, aonde eu tive o chamado para o Ministério de Formação, aonde eu fui conhecendo como é esse ministério, e aí ficava aquela vontade, né, aquele desejo assim, de querer conhecer mais sobre esse ministério. Então, foi dentro do processo formativo que eu recebi esse chamado. É claro que o meu chamado foi para o Ministério de Formação, mas é gostoso quando você vê que tem, né,
as outras pessoas que já estão dentro de um ministério, que conseguem servir de uma forma mais, podemos dizer assim, efetiva, né? Até mesmo porque quando a gente conhece o que a gente faz melhor, com mais amor, com mais firmeza, né? Você está servindo ao seu ministério conhecendo mesmo. E para mim, o meu chamado foi no processo formativo. Foi dentro de todo o processo formativo ali, dessas reuniões que acontecem de forma mensal, né? Então, o Senhor me fez primeiro esse chamado, e eu me recordo perfeitamente, na época, a minha formadora era Maria Emília, e fui conversar com ela. Eu falei, nossa, eu gostei desse negócio aí desse processo formativo, e eu estou gostando muito desse Ministério de Formação. Como que eu faço para entrar? Ela, opa, agora! E foi me explicando. E é engraçado porque como é almoço é em comunidade, né? Então almoçamos juntas. E tinha mais pessoas, né, ali escutando. E dentro da nossa turma, que foi Centelhas de Cristo, nós surgimos aí, somos 3 formadoras hoje, que estamos, né, atuando aqui na Arquidiocese, dentro dessa mesma turma. Então, isso é muito gostoso, porque a gente vai conhecendo melhor, a gente vai tendo chamado, e foi todo um processo. Nós recebemos o chamado ali, conhecemos ali, mas tivemos ainda a caminhada, né, do desenvolver de cada encontro, até chegarmos hoje ao próprio Ministério de Formação. Fala pra gente também, João, desse processo que a Poli falou, né? Que é mensal, né? Desse caminho aí dentro do Ministério de Formação, né? Passando pelo módulo básico, e essa caminhada de 11 apostilas, né? Essa preparação ali. Como que se dá o módulo básico, né? A dinâmica, como que é a dinâmica do módulo básico? Primeiro, eu queria só dar um parêntese no Ministério de Formação. Aquele que é chamado ao Ministério de Formação, ele nutre dentro dele um grande desejo de ensinar o outro. De primeiro experimentar, para como se fosse abrindo caminho para que o outro venha e experimente também de uma forma mais eficiente, mais eficaz. E quando a gente vê o módulo básico, a gente vai vendo que é um crescimento progressivo, porque não dá para a gente fazer 11 apostilas em um final de semana. Não dá. É muito denso, é muito material, é muita pesquisa que a gente precisa, o formador precisa, o perfil do formador precisa ser uma pessoa de oração, primeira coisa. Ele precisa ter passado por um encontro pessoal com Jesus, e sabendo que Jesus é para todos, não é só para um. Ele precisa ter desejo de conhecimento, ele precisa conhecer, e ele precisa ter o desejo de ensinar isso que ele aprendeu. Então, o módulo básico, quando a gente vai ministrar uma apostila, e a gente pega o exemplo dos apóstolos, a gente não vai um sozinho, sempre vai 2 ou 3, né? Porque é missão, a gente sai em missão. Quando a gente pega cada apostila, a gente reúne em casa, primeiro, distribui o tema que cada um vai ministrar. Depois que a gente distribui o tema que vai ministrar, a gente debruça sobre aquele tema, vê qual a dinâmica que cabe naquele tema, qual a oração que a gente pode fazer. Eu sempre percebo que eu já tenho um tempinho já, né, de Ministério de Formação, mas eu nunca consegui ministrar um tema da mesma forma em várias turmas. Deus sempre modifica o jeito de ministrar. A gente chama isso de ensino inspirado, né, Ju? Ensino inspirado. É o espírito que conduz cada tema, conduz. Né? Então, quando a gente está ali preparando, o Senhor vai trazendo no nosso coração o rosto de cada um dos formandos. Vai trazendo aquilo que ele se deixa a gente conhecer enquanto a gente está ali na frente, que a gente vai conhecendo.
E o Senhor vai trazendo isso no nosso coração para a gente ministrar de uma forma eficaz, para que, quando ministra, a gente ali acontece cura, acontece libertação, acontece conhecimento, entrosamento. E o bonito dessa formação mensal no módulo básico é a grande amizade que surge entre os formandos. Como é maravilhoso partilhar o almoço, o lanche. Um conhece o outro melhor. A gente conhece novas pessoas, elas nos conhecem. E aí surge uma grande responsabilidade. Porque nós somos espelho. Nós somos aqueles que estão ali à frente, então nós precisamos ter uma responsabilidade com aqueles que estão ali conosco, participando e desejando a santidade. E mesmo porque somos os intercessores, né, de todos os formandos. Então, o formador, ele também é intercessor por cada um da turma. Acaba que a gente vira uma referência, né? E são quantas turmas, né? Quantas turmas acontecem, né, na nossa arquidiocese, já aconteceram. E por onde se passa, cada ano que se passa, cada encontro, esse formando do Ministério de Formação, a antiga Paulo Apóstolo, recorda o seu formador e guarda no coração como quem guardou o professor da escola. Verdade. Né? Interessante. Isso é lindo demais, gostoso. É algo que a gente leva para a vida, né? Eu fui formado com fulano de tal, e aí lembra lá fulano de tal que me formou na turma. A Poli falou o nome da turma, qual que é, Poli? Da minha turma foi Centelhas de Cristo. E aqui ela já lembrou o nome de Maria Emília. Então é um carinho muito grande por aquele que pastoreou, aquele que cuidou, que foi responsável de te levar para um caminho do Senhor. Nós chamamos carinhosamente dos filhotinhos, né? São os nossos filhotinhos. E eu lembro, tia Lu, há pouco tempo, deu um testemunho. Eu fui formadora da tia Lu. E a tia Lu, outro dia, lembrou uma frase que eu tinha falado na formação, na turma dela, e que eu já tinha esquecido. Aliás, eu nem tinha percebido que tia Lu tinha passado na formação junto comigo. Então, isso se torna uma responsabilidade muito grande, né? Apresentar esse Jesus maravilhoso, experimentar esse Jesus maravilhoso com todos, se torna um grande processo de caminhada em direção ao céu. O nosso objetivo não pode ser o da formação querigmática, da formação catequética, não pode ser outro do que alcançar o céu e de levar pessoas a alcançarem o céu. Porque quando a gente se descobre nesse encontro com o Senhor, o nosso único objetivo é de morar definitivamente com Ele no céu. Amém. Uma outra parte da fase catequética, irmãos, porque se deixar a gente continua falando do módulo básico de formação, que carinhosamente a gente fala que é a melhor parte, é a cereja do bolo. É claro, você que é pregador vai se identificar com a fase querigmática, que com certeza é muito fundamental. Se ela não for bem feita, né, os frutos não chegam na fase catequética. Sim. Mas a outra parte também, além da fase catequética, a outra parte que complementa é a fase de formação ministerial, né, Jô? Onde as pessoas já são conduzidas mesmo após o módulo básico para os respectivos ministérios. Isso é gratificante para a renovação, para o movimento. Ali a gente consegue já conduzir aquelas pessoas que ainda não são ministeriadas, né? Sim. E no Ministério de Formação, nós temos um processo que chama formação de formadores. A formação de formadores não é só para o Ministério de Formação. Na formação de formadores, nós vamos trabalhar aquele ministeriado que precisa dar formação para o seu ministério. Então, é importante passar todos aqueles que são ministeriados, já são ministeriados, que já descobriram o seu ministério, ele descobrir que dentro deles precisa ter um formador, porque senão o ministério acaba.
Se você não passa para frente, olha a importância. Nós só existimos hoje porque existiu 12 apóstolos. E eles foram transmitindo o conhecimento, a experiência deles. E o ministério precisa ter o conhecimento para transmitir tal como ele recebeu. Talvez até melhor do que ele tenha recebido, né? Então, o ministério, eu falo assim que Deus é tão lindo que ele não desperdiça nada que nós trazemos. Ele aproveita a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de falar, o nosso timbre de voz. O Senhor aproveita tudo em nós. Às vezes a gente rejeita, mas o Senhor aproveita de tudo isso. A gente não entende, né? Mas o Senhor aproveita de tudo isso. E na formação humana que a gente vai entender isso, né? Sim. Na formação humana. E é importante que a gente descubra que, quando eu participo de um ministério, o Senhor já me chamou lá atrás, que eu não tinha nem conhecimento. E é a partir do momento que eu começo a exercer o chamado naquele dom que me é despertado, aí eu vou formando dentro desse carisma, aí eu viro um ministeriado. Quando a gente olha para o Ministério de Música, que é melhor, assim, mais visível, a pessoa começa a cantar lá no grupo de oração porque não tem ninguém lá para cantar, não tem ninguém para tocar. Então, a pessoa, quando Deus chama, conheço pessoas que aprenderam a tocar sozinhas, de tanto que era urgente. O Senhor deu o dom dela começar a tocar sozinha. Aí ela foi aprofundando, foi para uma formação de música, foi para um... Entendeu? Aí ela começa a servir melhor. Aí vira um ministério. É um carisma, é um dom que Deus dá, mas que, quando é trabalhado, ele vira um ministério. E aí o que acontece? Se eu não consigo transmitir isso, aí vai ficando aquém o serviço, né? Então é muito importante a gente descobrir qual o ministério que eu participo, qual o local que o Senhor quer que eu sirva, o que Ele quer que eu faça. Eu falo assim, meus irmãos, que o ministério da acolhida é um ministério que a gente não dá nem importância. Mas eu digo que, se hoje eu permaneço na renovação, é por causa da acolhida da Verinha lá no meu grupo de oração. Quando eu chegava para o seminário, era um sorriso, era um abraço que, mesmo que eu não quisesse ir, eu ia só para receber aquele abraço. É ministério. Ela não faz força para acolher, é natural. É dom. É dom. E se você, né, que está aí e ficou com essa vontade aí de fazer também a formação de formadores, infelizmente, 2020 nós tivemos que cancelar, mas 21, quem sabe, né, voltando aos encontros presenciais, né, e for da vontade do Senhor, teremos, com a graça dele. A graça dele. E se não for 21, 22 com certeza. Queria dizer que é importante, né, quando concluído esse ministério, quando a Jo falava, que ele oxigena o movimento. Quantos servos maduros surgem desse processo bem feito? Né? Quantas pessoas, né, ministeriadas recente, né, nesse 4, 5 anos para cá, que assumiram aí, né, ministérios, lideranças, coordenações, enfim, se tornaram servos dentro do movimento com amadurecimento, com uma predisposição, uma visão até mais esclarecedora, uma sede, um desejo, porque concluíram bem esse processo formativo, porque passaram por esse processo de uma forma desejosa, aberta, né? Viveram bem cada etapa. E eu digo para você, meu irmão,
tem muito mais para acontecer na Arquidiocese de Belo Horizonte, quando a gente continuar nesse processo, né, de retomar aí os nossos trabalhos presenciais. Tenho certeza que vai pipocar experiência de oração, seminário de vida no Espírito, aprofundamento de dons e demanda para módulo base de formação, nem se fala. A gente já tinha, antes da pandemia, umas 4, 5 turmas e elas vão aumentar muito. E a gente fica muito feliz por isso, por poder contribuir, né, e agregar muito na espiritualidade da nossa querida e amada renovação carismática católica. E a Arquidiocese, ela tem essa beleza, né? Com esse trabalho organizado, nós vamos percebendo o quanto que é importante a gente estar inserido nessa formação. Porque não é só a gente que ganha, o movimento ganha com isso, a igreja ganha com isso, o reino de Deus, em primeiro lugar, ganha com isso. Então, é importante, se você sentiu o desejo, quero participar desse ministério de formação, vem, a gente vai dar formação. Vem para a formação, vem para né? formação. Ou você que sente chamado a outro ministério, se forme, ingresse. Tem um trecho da palavra de Deus que fala assim, que tem mais alegria em dar do que receber. E quanto mais, meus irmãos, a gente se doa ao ministério, mais a gente ganha. É maravilhoso servir ao Senhor. E é importante a gente parar para sentar, para aprender. A gente precisa disso, irmãos. Sentar para aprender. Por isso a gente fala que o Ministério de Formação tem essa característica, né? Muitos fazem uma analogia à escola, mas é porque quem não se prepara, quem não senta, quem não dá uma pausa, de repente se vê turbulento, agitado, até se vê perdido dentro do contexto do serviço. Então é importante a gente parar e organizar a nossa vida espiritual, a nossa caminhada. E quando a gente faz esse caminho dentro do processo, a gente vê o quanto a gente precisava mesmo, né, de reavaliar a caminhada. O processo também é para isso, né? Não quer dizer que é para quem iniciou a caminhada, é para todos nós. Todos estamos aptos e devemos passar pelo processo, né? Que bom que hoje a gente tem esse entendimento, né, de não definir especificamente quem participa e quem não participa. O processo é para todos nós que estamos dentro do movimento. É maravilhoso a gente, independente do tempo que tenha de caminhada, você chegar no encontro, sentar ali e receber. Como que isso é revigorante, como que isso é importante, como isso nos faz sair dali servos renovados verdadeiramente. Mesmo porque para a gente dar, a gente precisa primeiro receber, né? Sim, verdade. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nós falamos um pouco do processo formativo, essa partilha gostosa, dinâmica, e eu espero que tenha despertado em você o desejo mesmo de passar, ainda mais depois desse período que a gente viveu, de estarmos vivendo de isolamento social, de pandemia, a importância mesmo de renovar a nossa fé, a nossa experiência, e assim que você puder, faça mesmo esse processo formativo, renove aí o seu caminho, né, dentro do movimento, né? E nós, com certeza, estaremos aqui no Ministério de Formação para acolher você dentro do módulo básico de formação. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estar com você, falando um pouco disso, desse momento, desse caminho, que é maravilhoso. Que Deus abençoe você, abençoe a sua semana. Muito obrigado pela sua participação aí no chat. E se você tiver dúvidas, sugestão de tema, mande para nós aí também. Será um prazer poder te ouvir e ouvir as suas sugestões. Não é mesmo, irmãs? Nós pedimos, divulguem e informe, né? A gente fala tanto de formação e tem tantas formações, mas a gente precisa centralizar. O que eu preciso agora? O que eu preciso agora? Então, tem muitas formações surgindo, mas é preciso que a gente não fique como o beija-flor, beijando aqui, ali e ali. É preciso a gente centralizar para formar, para ter uma consciência e depois sair servindo.
Então, que você participe mesmo, que você mande sua pergunta, que você coloque a sua opinião sobre o tema que nós partilhamos aqui. Nós queremos saber de você, como está sendo o Informa. E pedimos também, né? Nós temos vários alunos aí, vários formandos que, né, que tiveram durante esse tempo de pandemia, que está tudo fechado, né? Já tiveram algumas experiências, ou você que também já fez, né, a formação, conta aí nos comentários qual a experiência, qual a lembrança que você tem dessa formação, porque como é bom, né? Lembrar é reviver, não é? Relembrar é viver novamente, isso é muito gostoso. Coloca aí quem foi o seu formador. Verdade. E o que você lembra do seu formador? Isso mesmo. Nós ficamos por aqui, agradecendo a você, a sua presença, e dizemos aquele hino de guerra que nós temos, né? Que é unção, vem pra formação. Deixa entrar no rio, mergulhar no